A paz do Senhor, queridos irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Luiz, presbítero irmão Luiz, e estou gravando, a nossa lição de forma online, a lição de número 6, referente ao próximo domingo agora, que é Dia dos Pais. Então nós não vamos ter presencial e fui então incumbido aqui de estar ministrando ela de forma online. Até a lição de número 5, nós estudamos o livro de Ruth, foi muito proveitoso, aprendemos muito com as ministrações e agora nós vamos aprender sobre o livro de Esther, Vamos estudar, e a lição de número 6, ela está baseada sobre o contexto histórico, o que é o livro de Esther, a data, onde foi escrito, os personagens desse livro. E é muito interessante porque é um livro muito peculiar, que traz algumas informações bastante relevantes a respeito dos propósitos de Deus, E nós queremos também convidar você que nos acompanha, que é da Igreja Assembleia de Deus aqui em Tuporanga, ou você que tem desejo de conhecer a Palavra de Deus, a estar participando juntamente conosco da Escola Bíblica Dominical. A Palavra do Senhor diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Quanto mais... uma pergunta que eu sempre faço e posso fazer para você também, é que Deus é um Deus eterno. Então, uma vida, ou em um dia, em uma lição, em uma leitura bíblica, nós não vamos conhecer a Deus de forma plena. Como que vamos conhecer a Deus de forma plena? Todos os dias, estudando as Sagradas Escrituras. Quanto mais nós estudamos as Sagradas Escrituras, mais nós nos apropriamos do conhecimento de Deus. A Bíblia diz que passa o céu e passa a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Então tem muita coisa dentro das Escrituras que são reveladas à medida que nós vamos estudando ela. E eu quero convidar você a estar conosco estudando. Trimestre nós estamos estudando esta lição, O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Tem sido bênção e eu convido você, e tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida também. Então vamos lá, pegue a sua lição se você tiver. Se você não tiver, venha estar conosco nos domingos a partir das 9 horas da manhã e vamos adentrar então a lição. O texto áureo dessa lição está baseado sobre o texto de Esther, capítulo 4, versículo 14. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe para esse tempo como esse chegaste a este reino. Então veja nesse texto mesmo, nós já podemos ver que Deus está se dirigindo a um povo que é o povo judeu, Socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Então é um livro onde Deus se dirige ao povo escolhido, ao povo judeu que está situado em uma região da Pérsia, depois do exílio babilônio, e ele está passando por uma situação complicada, difícil, e Deus pretende dar livramento. E para isso Deus usa de pessoas, de circunstâncias, de situações, e veja que Esther, ela chega ao reino, Ela chegou, o texto ainda vai dizer que quem sabe para esse tempo você chegaste a este reino. Deus levanta uma pessoa com poder, com influências, coloca no reino, ao lado do rei, para que ela pudesse então, de alguma forma, Deus pudesse agir através da vida dela, para que o propósito de Deus de libertar os judeus acontecesse. Então Deus, ele sempre, mesmo que ele não apareça, mesmo que ele não fala, mesmo que ele não manifeste poder, glória, mas Deus sempre está agindo, trabalhando. Deus nunca perde ou perdeu o controle da situação, e os seus propósitos, como diz Jó 42:2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então jamais algo que Deus determinou, falou na palavra, vai cair por terra sem ser cumprido. Lá nos evangelhos, o próprio Jesus diz que nem um jota ou um tio sairá da lei até que tudo se cumpra, Então veja que Deus, ele vai cumprir a sua palavra, independente das circunstâncias, das situações, ou de quem se levante contra elas. O propósito de Deus sempre vai se cumprir. Verdade prática dessa lição, ela diz assim: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Então Deus, ele sempre vai nos guiar e sempre vai fazer com que os seus propósitos sobre nós se cumpram,
independente das circunstâncias, mas ele vai zelar pela palavra. Uma vez que Deus libera a palavra, isso é importante nós entendermos, que uma vez que a palavra de Deus é liberada e ela é misturada com a nossa fé, aquilo que Deus libera pela sua boca se torna uma lei. Assim como ele liberou pela boca, haja luz, a luz aconteceu. Ela veio a existir, né? Deu uma ordem à terra para produzir animais, a terra produziu animais. Por quê? Porque a palavra de Deus é que cria. E quando ela é liberada, quando Deus libera uma palavra e Ele diz que vai fazer algo na minha e na tua vida, ou um propósito vai se cumprir, ou alguma coisa Ele vai realizar, Ele fala. E quando Ele fala, Ele fica condicionado à sua palavra. A única coisa que impede algo de Deus acontecer às vezes é a nossa falta de fé, de não acreditar, de duvidar, né, no nosso coração de que Deus realmente pode fazer. Então vamos à lição. A introdução dessa lição, nós vamos ver um apanhado geral e histórico do livro de Esther. E se você puder interagir pelo vídeo, né, quiser mandar alguma pergunta, ou se você quiser fazer algum comentário referente àquilo que nós vamos estar comentando nessa lição, sinta-se à vontade para fazer. O livro de Esther, introdução. Na lição de número 5 ali, como eu já falei, nós acabamos estudando, concluindo, né, o livro de Ruth. O livro de Ruth é cheio de referência à palavra de Deus, né? Muitas vezes a gente vai ver ali estampado a palavra Deus, né? A própria Ruth diz, o teu Deus é o meu Deus, né? Aonde tu vais eu vou estar contigo, teu povo é meu povo. Então a gente vai encontrar várias vezes a referência da palavra Deus no livro de Ruth. Agora já no livro de Esther, na lição de número 6, quando a gente passa para a lição de número 6, o livro de Esther já tem uma peculiaridade diferente. Em nenhum versículo do livro de Esther você vai encontrar a palavra Deus citada. Você não vai encontrar referências do nome de Deus. Isso não quer dizer que Deus agiu mais no livro de Ruth e menos no livro de Esther. Mas propósitos diferentes, épocas diferentes, tempos diferentes, e o nosso Deus ele é multiforme, ele trabalha de múltiplas formas, ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele usa tempo, ele é o Senhor de todas as coisas. Mesmo que Deus não fale, ou mesmo que Deus não se manifeste de forma visível, isso não quer dizer que Deus não está vendo ou agindo no percurso histórico. Deus sempre vai estar agindo, mesmo que ele não se demonstre, se faça perceber naquele ambiente, ou naquele espaço, ou naquele tempo. Isso é o que nós vamos ver no livro de Esther. Deus, quem lê o livro vai pensar, Deus não estava ali, o que estava acontecendo? Né? Mas nós vamos ver que Deus ele estava se movendo nas entrelinhas, movendo pessoas, tocando em corações e levando pessoas a agir de acordo com a sua vontade para que os seus propósitos fossem cumpridos. Veja mais uma coisa, mesmo Deus não manifestando a glória, podemos ver que sempre Deus usa pessoas que estão conectadas com Ele. No caso do livro de Esther, nós vamos encontrar três personagens assim que são citados no livro, né? O rei Assuero, que é o rei, está sentado no trono. Nós vamos encontrar Mardoqueu, que é judeu, que está na porta do palácio em Suzã. E nós vamos encontrar Esther. E esses três, eles são personagens principais desse livro. Mardoqueu é um homem que está ali assentado, mas ele sempre fiel a Deus, conectado com Deus, em oração, um homem que estava ali em jejum, humilhando-se perante Deus, né? E ele tem uma conectividade com Deus, ele percebe coisas, ele é um homem justo. E estes homens Deus usa para mudar a história e para cumprir os seus propósitos. São pessoas que são um canal de bênção que Deus usa para fazer com que aquilo que Deus precisa ser feito se cumpra para o cumprimento dos seus eternos propósitos. Vamos para um panorama histórico do livro de Esther. Esther faz parte dos 11 livros históricos do Antigo Testamento, né? Temos Josué, nós temos Crônicas, nós temos os livros de reis, né? Que estão narrando história do povo judeu, dos reis que passaram, dos acontecidos naquele período.
E Esther, ele se encaixa dentro desses livros. É um livro histórico, ele está narrando uma história, né? O livro é narrativo e conta a história dos judeus exilados na Babilônia por mais de 70 anos. Então ele é um livro que narra um período da história cujo o povo judeu, ele é levado para a Babilônia, né? E ele permanece lá 70 anos. Então o que está acontecendo nesse livro? É um livro que também está paralelo ao livro de Esdras, ao livro de Neemias, ao livro de Ageu, Zacarias e Malaquias, porque é um período pós-exílico babilônico. O povo de Israel foi libertado da Babilônia pelo rei Ciro, a quem Deus ungiu e levantou. Aí o que acontece? Os judeus começam a voltar para Jerusalém, com Esdras, com Neemias, eles vão lá. Enquanto o livro de Esther está acontecendo, enquanto a história do livro de Esther está acontecendo, lá em Jerusalém, os judeus que voltaram estão reconstruindo o templo com Esdras, estão reconstruindo as muralhas com Neemias. Ageu está profetizando para animar o coração deles, para eles se manter no propósito que Deus levou eles para lá. E quem são os judeus que estão em Suzã, na Pérsia? São aqueles judeus que, apesar de receberem a liberdade de Deus e o privilégio de voltar para Jerusalém, eles decidiram ficar na Babilônia, eles decidiram ficar na Pérsia, né? Aí a Babilônia foi dominada pelos medos, depois foi dominada pelos persas, e eles preferiram ficar ali. Ou seja, o desejo de Deus é que eles voltassem, mas eles não voltaram, eles ficaram ali. O porquê? Talvez tinha suas casas ali, fizeram família, tinha seus empregos ali, e para eles naquele momento não era viável voltar. Mas o desejo e a vontade de Deus é que eles voltassem para Jerusalém. E aí o que acontece? O fato deles terem ficado na Pérsia, se levanta um homem chamado Amã, e que este homem não gostava dos judeus, e ele lança sorte, chamada de Pur, né? Até hoje se comemora a festa de Purim, né? Então ele lançou sorte, e essa festa, essa sorte que ele lançou sobre os judeus era o quê? Era uma tentativa de holocausto, para que todos os judeus fossem mortos naquele dia. Então agora, e aquele povo judeu que estava ali, ele estava diante de uma situação difícil, delicada, porque ignoraram a direção de Deus de voltar. Deus tinha dito, voltem, mas eles não voltaram, então eles ficaram ali. Agora, eles precisavam de uma intervenção divina para poderem livrar as suas vidas, as suas casas, e eles precisavam agora que houvesse um mover de Deus para que isso acontecesse, né? Eles poderiam ter colocado em risco toda a linhagem judaica e poderiam ter impedido os planos eternos de Deus de trazer a Jesus, o Salvador do mundo. Olha só, pelo fato de desobedecerem uma ordem, pelo fato de não estarem aonde Deus queria que eles estivessem. Se eu voltar à verdade prática da nossa lição, nós vamos entender, vai estar dizendo o que lá? A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. E o que é o eterno propósito de Deus? É que nós estejamos sempre no centro da vontade de Deus. Que nós andamos na direção que Deus nos orienta que devemos andar. Se este povo que está lá em Suzã, na Pérsia, tivesse voltado para Jerusalém, eles não estariam passando por aquela situação. Eles não estariam agora diante de um risco iminente de morte e de extermínio total, né? Aí precisou Deus, na sua finita misericórdia, interagir, agir, usar pessoas. Ele preservou ali Mardoqueu, Esther, para poder então livrar este povo da condenação e da morte. Vamos à frente. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Os 70 anos de cativeiro da Babilônia já havia passado, né? Como eu falei, e foi profetizado pelo profeta Jeremias. Eles sabiam disso. A palavra de Deus tinha falado. Jeremias é um profeta que vai profetizar antes do cativeiro. Durante o cativeiro. E quando ele está dentro do cativeiro, Deus usa ele para dizer o seguinte, Jeremias 25:12. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios deixarei arrasada por causa das suas iniquidades, e assim declara o Senhor. Deus estava falando com eles, Deus estava orientando eles pela palavra. O que eles precisavam fazer? Entender.
Deu 70 anos, Deus está nos dando liberdade. Vamos fazer o quê? Vamos voltar para Jerusalém. Vamos voltar para nossa pátria, para nossa terra. Jerusalém quer dizer lugar de paz. Babilônia é lugar de confusão. Eles fizeram uma escolha. Vamos ficar aqui onde é confuso mesmo, bagunçado. Nós vamos ficar aqui, vamos ficar onde não é a nossa terra, ao invés de voltar para o lugar onde é o lugar de paz, o lugar de tranquilidade, o lugar do nosso Deus, a casa do nosso Deus, é um lugar do nosso povo. E eles ignoraram a palavra de Deus. E quando a gente ignora a palavra de Deus, quando a gente deixa de observar os princípios da palavra de Deus, é desta forma que acontece. Muitas vezes a gente se coloca em situações difíceis e a gente vai depender de um livramento ou de uma ação, uma intervenção divina para que nós possamos sair daquela situação e Deus possa nos auxiliar. Outra coisa, Jeremias 29:10 diz assim ainda, ó, assim diz o Senhor, quando se cumprir os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Qual é este lugar? Jerusalém. Aí ele vai concluir o texto ali no 29, vai dizer assim, eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de fazer bem, não mal, planos de vos prosperar e dar o fim que vocês esperam. Ou seja, os planos de Deus para aquele povo, depois do cativeiro, eram os melhores. Mas o povo que estava em Suzã, que está narrado no livro de Esther, que é o que nós estamos vendo agora, o panorama histórico, eles preferiram ficar na Babilônia, lá na Pérsia, ao invés de voltar e usufruir dessa promessa. Né? A pergunta que eu faço para você é, você está disposto a usufruir das promessas de Deus, a desfrutar dos planos de Deus para a sua vida, né? A estar onde Deus deseja que você esteja e evitar que daqui a pouco a gente se encontre em uma situação indesejada e precise de um livramento ou de uma ajuda de Deus, passar por uma situação como o povo judeu passou no livro de Esther, que quase foi exterminado por não ouvir ou não cumprir, né, o mandamento divino através da palavra que foi predita pelo profeta Jeremias. Outro texto ainda vai dizer, Isaías 45, ó, ele vai profetizar a respeito da libertação desse povo e do fim do cativeiro, que diz assim, ó, versículo 45 de Isaías, versículo 1, diz assim, ó, esse que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, seja a mão direita, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele reis poderosos ficarão paralisados de medo, e os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Deus estava falando a respeito de um rei que não era judeu, mas um rei pagão, e aqui a gente vê a soberania de Deus. Deus levantou um homem que não conhecia Deus, fortaleceu, deu vitória para ele sobre os reinos que estavam dominando naquele tempo, a Babilônia, e usa este homem para libertar os judeus. Aí no versículo 4 diz assim, por causa de Jacó, não por causa de Ciro, mas por causa de Jacó, meu servo, que é Israel, o povo judeu, meu escolhido, que eu clamarei que eu chamei para realizar essa tarefa. Olha só, Deus levanta ele para cumprir um propósito sobre o seu povo judeu. Tá vendo? Sobre o povo escolhido, aqueles a quem Deus tinha uma promessa, e para cumprir a profecia de Jeremias, Deus vai dizer, 70 anos. Aí eu vou levantar Ciro. Ciro não é um rei judeu, não conhece a Deus, mas eu vou levantá-lo e ele vai proclamar a liberdade de vocês, vai deixar vocês voltar para Jerusalém, vocês vão voltar para Jerusalém. Aí ele vai dizer, por isso chamei pelo nome, quando você não me conhecia. Aí no verso 5 ele conclui, ó, eu sou o Senhor, aí é Deus falando, não há outro Deus, eu o preparei para a batalha, embora você não me conheça. Ou seja, Deus trabalhando na história para cumprir os seus propósitos sobre o seu povo. Deus disse que iria fazer, e conforme Deus disse, como eu disse, Deus é condicionado à sua palavra. Deus, como falou, Deus fez. A palavra de Deus jamais vai cair por terra. Ela jamais volta vazia. O tempo passou, 70 anos se cumpriram, e assim como foi profetizado, assim como foi dito, aconteceu, e Deus usa quem Ele quer. Se Ele precisar mudar um rei, o trono, ele assenta alguém no trono que vai ouvir Ele e vai fazer conforme a vontade dEle, para que os seus propósitos sejam
concluídos, sejam feitos. Então, não há o que temer. Deus é Deus, Ele está dizendo aqui, eu sou o Senhor, não há outro Deus. Ele é poderoso e soberano sobre todas as coisas e os seus propósitos jamais podem ser frustrados. Ok, agora vamos para o contexto social, esse é o contexto histórico, né? Agora vamos mais para um contexto social e político do livro de Esther. Aqui nós vamos ver o seguinte, ó, se dá em uma sociedade, o livro de Esther ele acontece dentro de uma sociedade completamente oposta aos princípios judaicos. Ela era totalmente oposta, era pagã, tinha idolatria, né? Tinha a deusa Ishtar lá na região e tal, e a língua não era hebraica, a língua era aramaico, né? Tanto é que no Novo Testamento, muitas vezes, Jesus vai aparecer com alguns termos em aramaico, a própria modelo de oração ali do Pai Nosso, Jesus ele não fala em grego, né? Ele não fala em hebraico, aquela oração é feita em aramaico, em algumas expressões que Jesus usa até nos atos de milagre e tudo, são expressões em aramaico. Por quê? Porque depois do livro de Esther, vai dar os 400 anos de silêncio e logo depois vai aparecer João Batista, vem o ministério de Jesus e inicia o Novo Testamento. Então o que acontece? Há uma sociedade que está no cativeiro, ela é influenciada pela língua, pela cultura daquela época, que vai perdurar por algum tempo, e Jesus usa uma linguagem que para eles é muito familiar, né? Então veja que não era cultura judaica, essa cultura era pagã, passaria para... tinha dentro ali, quando havia punições, né? Por exemplo, se a Esther entrasse na presença do rei e ele não aceitasse a sua presença ali, ele poderia mandar matar a Esther por enforcamento. Amã, quando planejou a morte de Mardoqueu, ele mandou fazer uma forca. Então, era a forma que eles usavam para punir os seus inimigos dentro do contexto social e político daquela época. Deixa eu ver mais o que aqui. A história narrativa, né, centrada nos judeus que ficaram na Pérsia, e ela se passa exclusivamente na capital, que é Suzã. O reino ia desde a Índia até a Etiópia, ocupava um grande espaço de terra, né? Mas a gente não vê ali o rei Assuero saindo daquela região, mas eles enviavam cartas, né? E cartas com selos, ou seja, o rei tinha anel, esse anel era um selo, e ele, quando mandava um decreto, ele escrevia, né? E carimbava com o seu anel, e aquele decreto não podia ser mandado. Foi o que Amã fez. Amã planejou a morte dos judeus, né? O rei Assuero, ele deu o seu anel, Amã selou, e aquele selo não podia ser revogado. O que podia fazer era uma outra carta, um outro decreto, como foi feito, assinado pelo anel do rei, selado pelo anel do rei, dando a liberdade para os judeus, que foi o que aconteceu, para eles então se defenderem daquela situação e tentarem evitar a sua própria morte, né? O livro engaja também, os remanescentes judeus no exílio, mostrando-lhes a fidelidade e o cuidado de Deus com o seu povo, os quais não obedeceram a ordem de voltar para Jerusalém, como eu já disse, né? Mas mesmo assim, Deus foi tão misericordioso e tão bondoso com aquele povo que zelou por eles dentro do exílio, lá na Pérsia, dando livramento, né? Lá no final do livro nós vamos ver que é instalada ali a festa de Purim, que até hoje é comemorada em Israel, né? É uma festa alegre, é uma festa onde o povo sai para a rua, se diverte, comemorando o grande livramento que Deus deu para ele naqueles dias, porque eles poderiam ter sido exterminados, e Deus deu vitória para eles sobre o seu inimigo, sobre Amã. E mais do que isso, Deus honrou a Mardoqueu, né? E honrou a Mardoqueu e todo o povo judeu naquele período, dentro da Pérsia, mesmo eles sendo desobedientes. Aí eu vejo a graça, a misericórdia, a bondade de Deus para com o seu povo, mesmo quando nós falhamos e mesmo quando nós erramos diante dele. Para concluir aqui então, Esther é um livro inspirado por Deus? Apesar de Deus não estar falando ali, ser uma história, uma narração de algo histórico que aconteceu referente ao povo judeu, 2 Timóteo 16 diz que toda a palavra de Deus é inspirada, de Gênesis a Apocalipse. O livro de Esther é um livro inspirado por Deus.
Mesmo que talvez você tenha dificuldade de perceber Deus agindo no livro de Esther, ou às vezes até na nossa própria vida, às vezes a gente ora, a gente busca, a gente vai à igreja e parece que Deus não fala, mas de repente Deus age. Tem hora que Deus vai agir, Deus não vai falar. Tem horas que Deus vai interferir na minha história, na minha vida, Deus vai fazer algo acontecer e muitas vezes de forma imperceptível. Deus não vai levantar um profeta, Deus não vai falar conosco pela palavra, mas nós vamos perceber que é Deus agindo, nós vamos ver a mão de Deus operando em nosso favor. Então o livro de Esther sim é um livro inspirado e contém verdades que nos ensinam, que nos exortam. Uma delas é quando Deus fala para você ir para algum lugar ou fazer algo, obedeça a voz de Deus. Não ignore a palavra como o povo de Israel ignorou. Faça o possível para estar sempre no centro da vontade de Deus. Diante, né, de um possível holocausto prolongado por Amã, Deus entra em cena inspirando Mardoqueu, né, para que ele viesse despertar Esther e livrar o povo judeu da morte. Mardoqueu, a primeira coisa que ele fez, ele se humilhou, foi para o jejum, foi para a oração, e ele levanta, ele suscita Esther. Esther, você chegou no reino, mas não é para ficar só como rainha. Você tem algo para fazer. Se Deus colocou você aí, como diz nosso textual, é porque Deus quer usar você como um instrumento. Deus usa pessoas como você e eu como instrumento para cumprir os seus propósitos eternos. E a Esther, então, primeiro ela reluta, né? Mas eu não posso entrar na presença do rei, ele não me chamou já faz tempo, tal. Era uma prática política e social da época. Mas ela então fez o quê? Proclamou um jejum. Então manda todos os judeus jejuarem, eu também vou jejuar 3 dias com as minhas cerdas. E aí eu vou à presença do Deus vivo, e se eu morrer, morri, e se Deus for cumprir os seus propósitos, ele vai cumprir. Assim eles fizeram, olha só, pessoas buscando a Deus, pessoas entrando na presença de Deus, e Deus se manifestando do céu para cumprir os seus propósitos. E assim aconteceu, ela entrou na presença do rei Assuero, o rei Assuero atendeu ela, e começou então, a partir dali, as coisas começaram a mudar, e Deus começou a agir, interferir na história, e deu grande livramento para aquele povo diante da ameaça de holocausto e de morte. Para concluir aqui então, e encerrar a nossa lição, Esther acaba com o dia de festa, né? É um livro que começou com um livro que começa com um propósito de destruição do povo, mas Deus muda a sorte daquele povo. Deus transforma a história deles, tem misericórdia, e no fim do livro acaba trazendo uma grande vitória sobre eles. Por aí vem da palavra acadiana, pur, entendida como lançar sorte. Aquele povo estava condenado. Amã lançou sorte para estabelecer a morte dos judeus, mas a situação acabou se invertendo, tornando-se motivo de festa. Ou seja, todo o plano do maligno, do inimigo, para destruir o povo judeu, Deus transformou, inverteu a lógica e deu então vitória para o povo judeu. Dentro do contexto de Esther, deu livramento, e o que era para ser a morte de Deus se transformou em um grande dia de festa, porque nada pode impedir os propósitos de Deus se cumprir sobre a face da terra. Deus transforma o mal em bem. Este é o fim de quem espera, confia, depende e está no centro da vontade de Deus. A lição de hoje era essa, o contexto panorâmico do livro de Esther, um livro muito interessante. Quero convidar você, a partir da lição de número 7, a estar vindo estudar conosco. A lição de número 7, ela vai tratar do tema a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Nós vamos começar a estudar esse livro muito interessante, nós vamos aprender muita coisa boa com ele. Eu quero convidar você, que é obreiro, que é irmão da igreja, venha participar conosco. Você que quer aprender mais da palavra, venha estar conosco na Escola Bíblica Dominical, e nós vamos crescer espiritualmente, vamos aprender muita coisa boa, e isso vai fazer com que eu e você estejamos sempre no centro da vontade de Deus, fazendo o que agrada a Deus, para que Ele possa agir
intervir na nossa vida da forma agradável. Deus abençoe a todos e obrigado pela sua atenção. Até a próxima aula.